Então é isso, gente. A gente está feliz. Eu estou chegando e trabalhei os últimos dias com a Kika muito nesse processo aqui, para isso estar de pé, né? Acho que é um documento bastante importante. E acho que para começar, antes de dar voz para as pessoas, a gente queria dar. Ixi, por que que esse negócio está indo assim? A gente queria fazer uns agradecimentos, né? Então acho que, ó, essa tela já. Os agradecimentos aqui, acho que tem muitas pessoas. Não está saindo os nomes aqui, não sei. Bom, é, enfim, essa é a nossa ficha técnica que não está saindo. Dani, quer que eu Ah, compartilhe daqui? Eu vou quero. tentar compartilhar daqui. Por que que não está subindo isso, Kika? Vê se no seu sobe. Mas, Tá. enfim, vamos começar com agradecimento. Então, acho que tem um longo caminho aí, né, de agradecer as pessoas que estiveram envolvidas e eu acho que não só as coordenadoras que tiveram, né, antes de mim, a Mari Brunini e a Cati, mas, né, esse foi um mandato de iniciativa que começa lá com a Camila Loy, com o Richard, né, e depois vai para Pamela e Kika, né, então essas foram as duas últimas líderes desse processo. E ele também só acontece devido ao apoio da Fundação José Luiz Egídio Setúbal, né? A equipe de pesquisa foi bastante importante para os primeiros dados, né? O Flávio, na liderança do Flávio e da Letícia que está aqui com a gente. E a gente, depois deles, tivemos, né, mais um aprofundamento da pesquisa com a Camila Cirilo e as revisões aí, muitas mãos que fizeram as revisões e essa arte maravilhosa da Mila e da Helena Radesca. E aí eu não posso deixar de agradecer a todo o comitê coordenador. Provavelmente, né, como esse projeto começou em 2022, então tem mais gente, né? Tem a Márcia apareceu aí, mas eu gostaria de agradecer ao comitê coordenador atual, né? Então, a Andréia, Douglas que está aqui, a Kika, o Gelson, a Joana, a Pan e a Vivian. Então é isso, gente. Acho que a gente está bem feliz, né, com essa entrega. E aí eu vou passar a voz para dar um pouquinho de contexto disso, apresentando o histórico dessa pesquisa para a Joana. Dani, só antes da Jo pegar, a gente está gravando? Tá. Estamos gravando. Passa a tela aqui, por favor. Na verdade, já comentei isso algumas vezes com vocês no grupo, mas a gente também quer deixar aqui registrado para quem for assistir depois. Essa pesquisa é o item 2 dos nossos três objetivos estratégicos do ano 2020 para 2025. Então, a gente está terminando 2024 cumprindo nossos três objetivos estratégicos desse quinquênio. Tá certo, André? Falei direito? Falou Ah, certinho. gente, aprendi direitinho. E, e no começo do ano que vem, a gente começa uma nova fase com um planejamento estratégico, né? Então, a primeira das diretrizes, nosso primeiro objetivo, depois que a gente forma o comitê coordenador, trabalha na nossa governança e começa a funcionar como um movimento de uma maneira mais ampla no campo, né? O nosso grupo cresce. Esses 5 anos foram 5 anos de muita expansão do movimento por uma cultura de doação, de muitas coisas que foram produzidas por membros do movimento, com apoio do movimento ou por iniciativas do movimento, enfim. Mas as nossas grandes entregas para o mundo nesses 5 anos são essas três. Então, a primeira foi o grande trabalho das diretrizes, que espero que todos já conheçam, né? Que, enfim, é como a gente entende que a gente deve se guiar e guiar o campo para a promoção de um Brasil mais doador. Então, que a gente chama de o que a gente tem que fazer. O mapear as iniciativas tem a ver com uma demanda muito antiga, desde que a gente começou há 10 anos atrás com o movimento, que é mas espera aí, Joana, quem está fazendo o que no campo? Como que eu posso me relacionar com as pessoas? Como que eu sei o que não está sendo feito e o que precisa ser feito? Né? Então, com as diretrizes em mãos, como é que eu sei o que que isso aqui está sendo endereçado e o que isso aqui não está sendo endereçado? Então, essa é a ideia de mapear as iniciativas, analisar como estamos em cada diretriz e recomendação. E, por fim,
o que a gente acabou chamando de termômetro, que é outro trabalho super lindo, é aonde a gente quer, para onde a gente está hoje, né? Para a gente poder entender aonde a gente quer chegar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, enfim, como é que a cultura de doação está de fato está de fato ampliando no Brasil. Então é isso. Vou passar a bola para a Kika. Espero Não, que a gente agora vai chamar a Camila para falar um pouquinho Camila. dessa primeira fase. Então, a gente vai contar um pouco desse processo, né? Antes de chegar nos resultados. Então, Cami. Obrigada, gente. Então, um enorme prazer estar aqui. Eu fiquei super feliz de ver o campo. Quando eu recebi o e-mail, né? Finalizou, estamos pronto. E aí, vamos contar para o mundo, colocar no mundo tudo isso. Foi realmente assim uma alegria enorme, porque acho que, como a Kika disse, eu sou da primeira geração, né? Meus cabelos brancos já começam a contar essa história também. E nessa primeira geração, gente, que eu acho que foi muito bacana ver o crescer do movimento por uma cultura de doação, né? Uma coisa que começou ali, eu estava no GIF ainda, hoje eu estou no ICE, eu estava no GIF ainda, e isso foi crescendo. E eu me lembro muito assim, né? Primeiro as diretrizes, que foram muito bacanas pensar, tá? Quais são as 5 diretrizes que nos movimentam, né? E elas têm a ver com educação. A Joana sempre fazia essa chamada oral, né, Jo? Mas elas têm a ver com educação, como é que a gente educa para essa cultura? Comunicar, como é que a gente comunica e conta para o mundo que existe uma cultura de doação, né? Quantos doadores por muito tempo não falavam de suas doações, por exemplo? Depois, existe um ambiente legal, né? Uma legislação que nos apoie, como é que ela pode ser mais favorável a essa doação? E aí, como é que a gente fortalece? Como é que a gente fortalece as organizações, mas como a gente fortalece o ecossistema? Então, eu acho que lá atrás, gente, eu queria lembrar isso, né? Porque escutando a Joana falar, eu falei, nossa, esse momento foi muito importante, né? E também queria resgatar que hoje, anos depois, a gente fala muito em mudanças sistêmicas, olhar para o sistema, olhar como que esses sistemas vão evoluindo. Então, lá atrás já houve essa sacada e esse olhar, vamos entender essas 5 diretrizes e como a gente pode seguir nisso. E aí, a partir desse olhar das diretrizes, surge essa necessidade. Então, vamos entender quem que está aí fazendo o que em cada uma dessas diretrizes e quem somos, né? E o primeiro, acho que isso foi muito legal. A primeira necessidade foi, então, vamos olhar para dentro. Vamos ver a nossa rede, porque a gente nem conhece quem está dentro da nossa rede, né? E assim surge, então, a ideia do mapeamento. E isso eu acho que tem muito a ver, né, gente, com essa necessidade de conexão. Acho que nós, como seres humanos e como organizações, a gente tem essa necessidade de conexão, entender quem somos, e aí a gente consegue, então, ir se fortalecendo de uma forma conjunta, que eu acho que isso, o movimento por uma cultura de doação, eu sempre tive muito orgulho, assim, muita alegria de fazer parte, porque eu acho que aqui os logos de cada um ficam da porta para fora, né? E a gente se reúne por uma causa que é nossa e esses logos para fora. Eu acho isso muito bonito, muito difícil, muito bonito. Então eu celebro, louvo e honro a todo esse movimento. Fico muito feliz. Espero que a gente continue se promovendo essa conexão toda. E o terceiro passo, né? Que agora temos ele, o nosso bebê aqui vivo. Então é isso, Dani. E pessoal, não trouxe nenhum dado. Sei que depois Kika e Pan vão trazer isso. Eu falei do coração porque eu acho que é sobre isso aqui, né? E aí, a partir de 2025, como é que a gente vai aumentando e se conectando? E agradeço muito a Pamela, que naquele momento me ajudou e pegou o bastão. Cadê ela? Ah, tá aqui, ó, tô vendo você. Chegou uma hora, né? Puxa vida, vamos nessa, vamos pegar esse bastão. Agradeço muito a parceria da Fundação José Luiz Egídio Setúbal, lá atrás, quando eu e Richard, esqueci de falar do nosso querido Richard, que foi a minha dupla para iniciar tudo isso. Aí a parceria da fundação foi incrível, a Márcia que trouxe isso de presente para a gente, e foi com a fundação, então, que essa pesquisa evolui, e Pamela pega o bastão, pega esse bastão. É isso, gente, um prazer enorme, super obrigada. Dani, só aproveitar a fala da Cami, antes de você seguir aí com o protocolo, de também aproveitar esse momento para agradecer muito ao GIF, porque o GIF fez uma doação para esse mapeamento acontecer, então ele está lindo assim, Gustavo tá também aí graças à também. doação do GIF. O Gu tá aí, a Paty também acho que está por aí, né? Então, acho que fica aqui o agradecimento do movimento aí para o GIF, que, enfim, é isso, né? Na época a Cami assumiu a liderança desse mandato por iniciativa
enfim, e o GIF contribuiu aí com uma doação para a gente conseguir colocar esse mapeamento de pé, além da doação de horas e de trabalho, enfim, de inteligência da Fundação José Luiz, né? Então, a gente tem aqui especificamente para esses dois projetos duas doações bem importantes, uma do GIF em recurso financeiro e a da Fundação José Luiz Egídio Setúbal, aí com toda a área de pesquisa da Fundação. Então aproveita e chama a Letícia para contar um pouquinho sobre essa linha de pesquisa aí que foi feita da Fundação Luiz Egídio Setúbal. Letícia, você. Tem que falar Fijales, gente. Tem que falar Fijales, tá tudo Muito bem. grande. Pijamas. Tem gente que fala Fidils, tanto faz. Gente, bom dia. Um prazer enorme estar aqui com vocês, falando um pouco sobre, enfim, os métodos e, enfim, tudo que a gente incluiu nesse trabalho. Bom, eu sou Letícia de Souza, eu sou analista, né, da Fundação José Luiz Egídio Setúbal. Eu trabalho especificamente no departamento de pesquisa, onde a gente explora, né, e estuda a filantropia no Brasil. E aí foi justamente por esse objetivo que a gente se conectou, então, com o movimento por uma cultura de doação lá no ano passado. E a gente teve um contato muito direto, pelo menos eu tive um contato mais direto com Joana, com Catiane, com Camila. Eu lembro da gente trocar e-mails e fazer algumas reuniões. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês de volta. Bom, o projeto ele surgiu com o objetivo justamente de mapear, né, isso do olhar que a gente teve, de mapear as lideranças, né, as iniciativas e a relação dessas iniciativas com as diretrizes do movimento para projetos implementados em 2022. Então, o questionário ele foi montado junto ao movimento, né, para capturar todas as dinâmicas e, enfim, detalhes interessantes para o setor e para o movimento em específico, já que foi um questionário, uma pesquisa interna, para uma pesquisa interna, e foi lapidado, né, pela nossa equipe da Fundação no sentido de otimizar a coleta, de deixar a coleta enfim, otimizada mesmo. Então, o público-alvo, né, da pesquisa foram as organizações, né, e a unidade de análise foram as iniciativas realizadas por essas organizações. E aí, para isso, a coleta excluiu, pelo menos nessa etapa, os outros tipos, os outros integrantes, né, do movimento, para garantir que nenhum outro tipo de membro ou atividade entrasse nessa análise, já que o foco era realmente as organizações e as iniciativas nesse primeiro momento. Então, a pesquisa aconteceu entre 21 de junho e 21 de agosto de 2023, e aí, como Camila estava falando, né, o relatório e todas as idas e vindas começou aí mais ou menos, acho que foi, na verdade, até mais ou menos novembro, faz um tempo. O método, né, que a gente utilizou para o survey foi o Computer Assisted Web Interviewing. Basicamente, a gente fez o questionário e as pessoas respondiam pelo computador, literalmente. E aí ele foi implementado, para isso ele foi implementado Qualtrics, né, que ela é específica para esse tipo de automatização de survey. Então, a gente criou e construiu o nosso survey todo nessa plataforma. O contato, então, foi feito por e-mail, né? Foi enviado diretamente aos cargos executivos das organizações, contendo justamente o link para o questionário. O objetivo era realmente, de primeira, tentar entrar em contato com esses cargos executivos para que a gente tivesse mais respostas, né? Tivesse um retorno, garantir que o retorno ele fosse maior, né? Que tivesse essa implementação maior da resposta do questionário. E aí, mais especificamente do questionário, ele foi dividido aí em 4 etapas. Então, na primeira etapa, né, o respondente ele preenchia as informações mais gerais, por exemplo, o nome da organização, o cargo do respondente e as atividades do campo de cultura de doação que a organização realiza de modo geral. Na segunda etapa, o respondente ele incluía as iniciativas que foram realizadas em 2022. E aí, na terceira etapa, era o que ficava mais específico e era o que a gente... o miolo, né, do pão. Basicamente, aqui nessa terceira etapa, para cada iniciativa que tinha sido indicada, o respondente, ele indicava a qual diretriz, né, ela estava direcionada, quantas pessoas estavam envolvidas, o custo anual aproximado da iniciativa e algumas outras perguntas que eram mais específicas e que iam depender da diretriz. Então, a gente tinha as perguntas gerais, mas a depender da sua diretriz, algumas perguntas específicas eram feitas também. E aí, a última etapa, né? Na última etapa, o respondente ele indicar quais os desafios, né, de realizar as iniciativas,
quais os protocolos de monitoramento e de avaliação das iniciativas desenvolvidas também. Então, no final, 83 organizações responderam, e as análises que foram desenvolvidas a partir dessas respostas, elas foram todas descritivas mesmo, já que o objetivo era mapear essas informações e tentar traçar uma tendência, pelo menos nessa primeira etapa quantitativa do survey. Bom, por fim, eu só queria dizer que a pesquisa foi um sucesso, acho que todo mundo aqui viu já, a pesquisa foi um sucesso, eu tenho certeza que o movimento e todos os membros do movimento vão se beneficiar muito desse projeto, muito interessante. Eu queria parabenizar, né, as lideranças das organizações que, enfim, contribuíram para que o questionário fosse respondido e que ele acontecesse. No fundo, não tem pesquisa se a gente não tem organizações que vão contribuir com ele. Então, a gente agradece muito as lideranças. Agradece também ao movimento por pensar nesse projeto, que com certeza vai ser muito valioso para o setor. Obrigada, Letícia. Todo mundo com a gente aí, gente? Tem ainda, vamos chegar nos resultados, hein? E aí eu queria convidar a Pan para começar a contar um pouquinho dessa história, do resultado, né? Passando a bola, eu falo que é quase um jogo de futebol. E a Camila passa a bola para a Pan, né? Que lidera isso. E a Letícia, né? E todo o departamento de pesquisa, né? Eu acho que a Pan vai contar um pouquinho, passa para essa segunda fase, que ainda teve mais um aprofundamento da pesquisa. Pan, bem-vinda aí. Obrigada, Dani. Bom, gente, bom dia. Eu vou pegar aqui o fio com a Letícia, né, e continuar contando um pouco dessa história, que é uma história aí bem longa, né? É, quando a gente recebeu, né, os dados da fundação, a gente ficou assim, bom, e agora? O que fazemos com isso, né? Então, assim, a gente tinha ali um volume grande de dados, coisas super interessantes, e um grupo ali de voluntários, né? As pessoas que estavam ali do comitê coordenador, a Camila, né? O pessoal que estava ali acompanhando esse processo para conseguir transformar isso em alguma coisa entregável para a comunidade, né? E foi aí que a gente então tomou a decisão de chamar a Camila Cirilo, que acho que não está aqui com a gente hoje, né? A Cami não podia participar, mas ela estava naquele momento já participando de um outro processo, né? Com um movimento que era o processo do termômetro, né? Que a gente lançou esse ano também. Então ela estava muito imersa, né? Nos temas do movimento. Ela estava muito imersa, né, na questão das diretrizes, né, enfim, buscando, né, como é que a gente ia monitorar e avaliar as nossas diretrizes, e a Cami, obviamente, é pesquisadora, né, trabalha com avaliação, então a gente chamou ela, então, para nos apoiar em um processo de análise, uma análise mais profunda desses dados, para a gente conseguir chegar nesses resultados que a gente vai apresentar agora. Então, deixo aqui também um agradecimento, né, para a Cami pelo trabalho que ela realizou aí com a gente. E os resultados, eu vou apresentar aqui uma partezinha inicial bem pequena, depois a Kika pega a bola, né, e acho que vai apresentar o principal aí dos resultados, depois eu volto para apresentar algumas coisas finais. Mas eu queria começar contando, né, a Letícia falou que a coleta foi um sucesso, e foi um sucesso, mas foi muito sofrida também, né? A gente teve um desafio muito grande de engajamento dos membros do nós, assim, de nós aqui, né, dos membros do movimento, para responder essa pesquisa. O questionário ficou aberto por 2 meses. A princípio, a gente queria fazer a coleta até um pouco mais rápida, mas a gente teve que estender um pouco esse tempo, porque a gente tinha a meta de conseguir pelo menos 50% de respostas, né? E a gente não chegou lá. Então, a gente chegou a 83 respondentes das 202 organizações que a gente tinha naquele momento, que a gente fala que responderam satisfatoriamente, né? Que responderam ali pelo menos 90 perguntas. E a gente teve um número bastante grande de organizações que nem começaram o preenchimento, né? Então, acho que a gente percebe isso não só aqui com o mapeamento, mas com outras iniciativas, como a dificuldade que a gente tem de engajar os membros, né, em responder coisas ali dentro do nosso grupo de WhatsApp.
Pode passar, Dani, por favor. Esqueci a Dani ou a Kika que está Eu que estou agora. passando e já Ah, passei. Você está vendo a tela? agora eu tô. Acho que está mais lento aqui para mim. E aí, quem que é o perfil, né, dessas pessoas que responderam? A gente fez a gente direcionou o questionário, né? A gente tentou direcionar assim para a principal liderança de cada uma das organizações. Então, certamente isso influencia um pouco aqui nessa resposta, mas eu acho que ela também reflete um pouco o perfil, né, de pessoas que a gente tem ali dentro do movimento. Mais de 50% dos respondentes têm um cargo, né, de diretoria executiva ou CEO, ou seja, são as lideranças das organizações. Então, a gente teve respondentes aí com um nível de senioridade grande, né, dentro das organizações. E o próximo em relação a gênero, né, cargo e gênero, o que o resultado mostra para a gente é que a gente tem uma maioria de mulheres, né, respondentes, e a gente também acredita que reflete, né, um pouco o perfil de pessoa, de membros que a gente tem dentro do movimento. E acho que assim como em outros setores, o nosso setor, apesar de ter um número grande de mulheres trabalhando, né, nesse setor, ele também reflete um pouco a coisa da desigualdade de gênero quando a gente vai para cargos mais altos, né? Então, ainda que a gente tenha uma maioria de mulheres, né, ali no cargo de diretor executivo e CEO é onde a gente tem a menor diferença entre homens e mulheres. Então, esses são os principais destaques dessas perguntas mais de perfil dos respondentes. E aí eu passo agora para a Kika entrar nos principais resultados. Obrigada, Pam. Bom dia, gente. Aqui, bom dia para quem eu não dei ainda, quem chegou um pouquinho depois. Vou fazer essa parte aqui dos resultados que vai trazer essa intersecção entre aquilo que as organizações respondentes apresentaram, né, como iniciativas para promover a cultura de doação, como é que isso se relaciona e dialoga com as nossas diretrizes e as recomendações das diretrizes, né? Então, falando um pouquinho primeiro das próprias diretrizes, né? Então, relembrar todo mundo que a gente lá em 2020 lançou um documento que chama Por um Brasil Mais Doador, sempre, com 5 diretrizes. Para cada uma dessas diretrizes, existiam recomendações mais práticas, que foram divididas em recomendações mais prioritárias e menos prioritárias, né? Então, nesses slides aqui que eu vou apresentar, tem alguns exemplos das recomendações mais prioritárias. Então, a primeira diretriz que a gente definiu colaborativamente, coletivamente, foi: precisamos educar para uma cultura de doação. E aí tem recomendações, então, exemplos, né? A gente precisa. Como é que a gente educa para a cultura de doação? A gente precisa oportunizar a experimentação do ato de doar. A gente precisa sensibilizar grandes doadores para que eles sejam exemplos inspiradores para outros. A gente precisa desenvolver iniciativas educativas focadas nas novas gerações, chegando em escolas e universidades públicas e privadas, né? Então, não vou ler todas aqui, mas só para lembrar todo mundo, porque toda a análise que a gente fez foi pautada pelas diretrizes e pelas recomendações das diretrizes, tá? A segunda diretriz é promover narrativas engajadoras. Como campo, para a gente promover a cultura de doação, a gente precisa promover narrativas engajadoras. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso falando com um público amplo e diverso, procurando chegar além dos já convertidos. A gente faz isso dando transparência para a aplicação de recursos doados. A gente faz isso encontrando personagens que possam falar da sua experiência pessoal ao doar e o que isso representou para elas, gerando empatia. A gente faz isso criando narrativas diferentes, direcionadas para diferentes segmentos de público. Uma narrativa pode funcionar com um público, mas não com outro. E assim por diante. Então, essas aqui são as recomendações, algumas das recomendações da diretriz 2. Aí temos a diretriz 3, que é criar um ambiente favorável à doação. Como fazemos isso? Desonerando os tributos das doações filantrópicas, estamos aí, quase lá, né, com a isenção do ITCMD, com o fim do ITCMD para doação. A gente faz isso fomentando a transparência no terceiro setor e criando plataformas de informações isentas e com dados confiáveis sobre o campo da doação. Fazemos isso democratizando o acesso das OSCs aos serviços bancários.
fazemos isso fomentando novas alternativas de doação e novos modelos jurídicos que reflitam necessidades dessas inovações. Temos a quarta diretriz, que é fortalecer as organizações da sociedade civil. Como é que a gente faz isso? Fazemos isso fortalecendo o modelo de fundos patrimoniais, instrumentos chaves dessa agenda, investindo em projetos de desenvolvimento organizacional das OSCs, buscando seu fortalecimento institucional e ampliação do seu impacto, estimulando a formação e a entrada de jovens profissionais do terceiro setor, incluindo disciplinas e conteúdos deste campo nos currículos universitários e assim por diante. E, por fim, a gente tem a diretriz número 5, que é fortalecer o ecossistema promotor da cultura de doação, e para isso a gente recomenda que se desenvolvam pesquisas e dados sobre o impacto do ecossistema da cultura de doação, incluindo os intermediários, investir principalmente recursos financeiros nas iniciativas focadas em promover a cultura de doação no país, fomentar a maior articulação e ação conjunta por parte de institutos, fundações e empresas e OSCs ao redor das iniciativas de impacto social já existentes, dentro e fora de suas redes. Então, essas são as 5 diretrizes e alguns exemplos das recomendações que vão junto a elas. Então, o que a gente descobriu no mapeamento? Vamos lá. Vamos ao que está todo mundo esperando. A gente descobriu que 79 organizações possuem ações para a promoção da cultura de doação. Então, lembra que a gente falou que 82 responderam das 202, do universo de 202? Nosso universo eram 202, né? 82 responderam, mas 3 disseram que não tem nenhuma ação para promoção da cultura de doação. Essa era a primeira pergunta, você faz alguma ação? Sim ou não? Inclusive, a gente estimulou, mesmo na hora de responder para as organizações integrantes, que mesmo que quem não tinha nenhuma ação, mas estava no MCD, respondesse dizendo que não tem nenhuma ação, né? Então, das 82 que responderam, 3 responderam dizendo que não tinham nenhuma ação. Essas 79 organizações juntas têm 272 iniciativas de promoção da cultura de doação, que se relacionam com aquelas 5 diretrizes e com as recomendações. E juntas elas investem, um número aproximado, 50 milhões de reais. Então, a gente tem 272 iniciativas para promover a cultura de doação, que tem um orçamento conjunto de 50 milhões de reais. Esse orçamento é aproximado porque a gente não pediu o orçamento exato, a gente fez em faixas. Então, iniciativas que investem até 50 mil reais, de 50 a 100 mil reais, a gente foi criando algumas faixas, né? Até a última faixa, que era investe mais de 500 mil reais. Né? Então, a gente criou faixas. Então, a partir dessas respostas sobre as faixas, a gente fez um cálculo e chegou nesses 50 milhões de investimento. E isso aqui está sempre relacionado com as 5 diretrizes. Quando a gente olha quantas iniciativas cada organização tem, a gente vê que a gente tem uma grande concentração, né? Então, você tem 4 organizações que realizam quase 60 iniciativas, né? 14 cada uma. Então, 4 organizações realizam aí 56 iniciativas, enquanto que a gente tem 32 organizações que possuem uma única iniciativa de promoção da cultura de doação. Então, o que a gente imagina que tem essas 4 organizações que estão aqui, elas são organizações que têm a promoção da cultura de doação como algo muito central na sua atuação, né? São organizações de promoção da cultura de doação, né? Não sei se unicamente, mas uma das principais estratégias, sem dúvida, dos objetivos é promover a cultura de doação, porque elas têm um amplo número de iniciativas. Já essas organizações aqui que têm 1 ou 2 iniciativas, provavelmente a cultura de doação é algo que faz parte da agenda delas, mas não tão centralmente, não tão diretamente, né? Então, é isso. A gente vê que a maioria tem 1, 2, 3 ações aqui, enquanto algumas poucas que estão mais focadas, né? Essas, podemos dizer, essas 6 aqui, porque essas aqui que tem 11 e 12 iniciativas, também tem um conjunto muito amplo, né, de iniciativas, tem bastante foco em cultura de doação. E aí a gente perguntou, bom, quais são as principais estratégias que você usa quais são dessas iniciativas que você está contando para a gente que fazem, né? Aí a gente descobriu que fortalecer a sociedade civil é a principal estratégia adotada, mas tem outras estratégias aqui muito adotadas, então, como constrói pontes com doadores, produz e dissemina conhecimento, articula o ecossistema, investe e promove a cultura de doação,
são todas estratégias que aparecem em mais de 40 iniciativas das 272 que a gente mapeou, né? Então, são estratégias bastante relevantes para quem está trabalhando com promoção da cultura de doação. E aí a gente foi fazendo um depara dessas estratégias com as diretrizes. Então, o Fortalece a Sociedade Civil tem uma conexão direta com a diretriz 4, que é fortalecer a sociedade civil organizada. O Constrói Ponte com Doadores tem uma relação com a diretriz 3 e com a diretriz 5, com ambiente favorável e com o fortalecimento do ecossistema. Produção e disseminação de conhecimento pode ter relação com qualquer uma das diretrizes, porque a gente pode produzir conhecimento dentro de qualquer um daqueles temas, né? Então, a gente foi fazendo um pouco essa conexão. E aí, quando a gente faz pergunta, porque a gente perguntava, a organização contava a iniciativa e a gente perguntava com qual diretriz essa iniciativa está relacionada, e você podia escolher uma única opção. Então, a gente chegou nesse quadrinho aqui, nessa matriz, onde a gente vê como é que está posicionada cada diretriz, com base em o número de iniciativas, que é esse eixo aqui de baixo, né? Então, de 0 até 140 iniciativas, aqui esse eixo está mapeando, e com o volume de recursos que cada iniciativa está recebendo, né? Então, desde R$ 0 até 25 milhões de investimento. Então, o que a gente encontrou aqui? A gente encontrou que a diretriz que apresenta o melhor resultado é a diretriz número 4, de fortalecer as organizações da sociedade civil. Das 272 iniciativas mapeadas, 81 estão nessa diretriz, e juntas elas investem R$ 21 milhões nessa diretriz. Já bastante mais abaixo, mas ainda assim, no nosso quadrante aqui, a forma como a gente estruturou aqui a matriz, ainda nesse quadrante de alto número de iniciativas e alto volume de recursos, a gente tem a diretriz número 2, promover narrativas engajadoras, com 61 iniciativas e R$ 11 milhões. E aí depois as outras 3 diretrizes, que são criar um ambiente favorável à doação, fortalecer o ecossistema promotor da cultura de doação e educar para a cultura de doação, estão aqui no quadrante de baixo investimento e baixo número de iniciativas, né? Então, a diretriz número 3 tem 47 iniciativas e 8 milhões de investimento. A diretriz número 5 tem 41 iniciativas e 5,4 milhões de investimento. E a diretriz número 1 tem 42 iniciativas e 4,4 milhões de investimento. Então, as diretrizes que apresentaram resultados piores foram de educar, de fortalecer o ecossistema e de criar um ambiente favorável para a doação, sendo que aqui a de educar para a cultura de doação é a que tem menos iniciativas, não, tem a mesma quantidade de iniciativas das 5, mas a que tem menos volume de recursos, né? Então, aqui a gente consegue entender um pouco que iniciativas o campo está dando mais atenção e que iniciativas o campo está dando menos atenção. E, claro, a gente criou essa ordem de grandeza aqui com base nos números que a gente coletou, né? Porque se a gente for pensar, por exemplo, na 4, que é a diretriz que está melhor posicionada aqui, a gente tem um longo caminho para fortalecer as organizações da sociedade civil, né? Todo mundo que trabalha com isso sabe que esse não é um trabalho que a gente pode dizer que está feito, que é só fazer uma manutenção. A gente está longe disso. Inclusive, nos últimos anos, o que a gente tem visto é narrativas cada vez mais fortes, dizendo o quanto organizações de base, organizações periféricas, organizações menores são vulneráveis e estão extremamente... estão precisando ser fortalecidas, não têm acesso a recursos, né? Então, assim, mesmo a diretriz onde a gente encontrou o melhor resultado, onde tem mais recurso, onde tem mais iniciativa, é uma diretriz que a gente ainda tem muito a fazer, né? Então, acho que isso vai se aplicando a todo o resto, né? A gente viu o termômetro, quando a gente lançou o termômetro, acho que uma das coisas que apareceu muito claro ali no termômetro, mesmo quando a gente olha para dados da pesquisa Doação Brasil e tal, é que a gente tem um longo caminho para percorrer, né? A gente vai caminhando, vai se desenvolvendo, né? Mas os grandes números das doações estão muito puxados nos últimos anos pelas emergências que a gente teve, tanto por pandemia, esse Rio Grande do Sul esse ano e tal.
e menos por algo mais constante e mais de cultura mesmo, né? De realmente, a cultura é dia a dia, todo dia, né? Então, esse é um pouco o quadro que a gente encontrou das diretrizes. Aqui, acho que valia a pena trazer também, né? Que mais da metade das iniciativas tem um orçamento de até 50 mil reais. Então, aqui estão as faixas de orçamento que a gente analisou, né? Mas surpreende também que 28 iniciativas têm um orçamento superior a 500 mil reais, né? Diria, a gente não fez esse cruzamento, mas que essas 28 iniciativas são possivelmente daquelas organizações que estão mais focadas em cultura de doação, talvez algumas delas estejam aqui, né? Mas é isso, como acho que era de se esperar também, né? A maior parte das iniciativas opera com um orçamento reduzido, mas temos algumas iniciativas que têm um orçamento mais significativo, né? Agora, a gente vai olhar para as recomendações. Então, a gente perguntava, né? Quando a pessoa respondente apresentava a iniciativa, a gente perguntava com qual diretriz essa iniciativa está conectada, e aí, quando ela respondia, da diretriz 1, aí a gente apresentava todas as recomendações da diretriz 1 para ela identificar com qual recomendação aquela iniciativa estava conectada. Né? E era sempre escolher uma, era uma escolha só, uma diretriz e uma recomendação, a principal, digamos assim. Né? Então, as 5 diretrizes juntas possuem 58 recomendações. Né? A boa notícia é que apenas uma recomendação, que é essa daqui, da diretriz 3, não apareceu em nenhuma iniciativa. Então, essa é a única recomendação que nenhuma iniciativa, não existe uma iniciativa que responde a ela como objetivo principal. Né? Acho que essa é uma boa notícia. Né? As recomendações elas estão presentes naquilo que a gente está fazendo quanto campo. A gente tá dialogando com as recomendações. Né? A notícia que não é tão boa é que altamente cobertas são bem poucas as recomendações que são altamente cobertas. O que a gente está chamando de altamente cobertas? Aquelas recomendações que têm entre 30 e 45 iniciativas respondendo a ela. Então, foi por número de iniciativas que a gente fez essa classificação. Né? A gente tem 7 recomendações que têm mais de 30 iniciativas respondendo a ela. A gente tem 27 recomendações que têm entre 15 e 29 iniciativas respondendo a ela. E a gente tem 24 recomendações que têm menos de 15 iniciativas respondendo a ela. Né? E aí, menos de 15 pode ser 1, 2, 3, 4, né? Enfim. Aí tem uma variação aqui no número, né? Obviamente. Mas acho que é interessante ver isso, né? Acho que tem poucas recomendações que têm um amplo número de iniciativas. Não tem, falta diversidade de ação, né? A gente não analisou isso, pode ser que alguma dessas aqui tenha um orçamento, tenha poucas iniciativas, mas com um orçamento maior. A gente não fez esse cruze por orçamento, a gente fez o cruze por número de iniciativas. Então, aqui o que nos conta é um pouco de diversidade de ação mesmo, né? Poucas iniciativas que têm uma alta diversidade, vários atores, várias iniciativas dando conta daquela recomendação. E aí, só para deixar um pouquinho mais concreto, eu trouxe aqui quais são as recomendações mais cobertas e quais são as recomendações menos cobertas. Então, quais recomendações têm mais de 40 iniciativas respondendo a elas? Então, a gente tem recomendações da diretriz 2, promover narrativas engajadoras, e da diretriz 4. As outras diretrizes, a 1, a 3 e a 5, não tem nenhuma recomendação com mais de 40 iniciativas respondendo a elas. Né? Então, o que a gente tem aqui, as principais são estimular as pessoas a doarem, 41 iniciativas, conectar as pessoas com causas, 43 iniciativas, incentivar as organizações a compartilhar conhecimento adquirido com outras organizações, 42 iniciativas, e investir em projetos de desenvolvimento organizacional das organizações, buscando seu fortalecimento institucional, que aqui aparece com mais iniciativas, 44 iniciativas, e aí eu aqui com o meu chapéu do Instituto ACP, fico feliz em ver esse número, mas também penso, nossa, ainda falta muito. Então, eu olho e falo, 44 ainda é bem pouco, né? E é a que mais tem.
iniciativas, né? Então, assim, se 44 é a que mais tem, né? E eu, como alguém que está muito nessa agenda do fortalecimento institucional, olho e falo, é muito pouco. Isso quer dizer que todo o resto passa a ser ainda menos, né, gente? Assim, tem um potencial enorme da gente ter muito mais ações para a promoção da cultura de doação, né? Essa acho que é um pouco a leitura aqui que eu faço, que eu trago. Quando a gente olha para as recomendações que foram menos cobertas, e aí aqui eu fiz um corte que é menos de 5 iniciativas. Então, 0, 1, 2, 3, 4, né? 5 já está fora aqui. As menos cobertas são simplificar os processos de qualificação para o exercício do direito à isenção ou imunidade tributária pelas OSCs. Tinha duas iniciativas fazendo isso. Democratizar o acesso das OSCs aos serviços bancários. 3 iniciativas fazendo isso. Fazer pública a existência de instâncias e mecanismos de fiscalização externa que supervisionam a idoneidade das OSCs. 3 iniciativas fazendo isso. Mobilizar a sociedade civil para divulgar boas práticas e a ampla defesa da integridade e relevância do setor. Nenhuma iniciativa fazendo isso. E fortalecer o modelo de fundos patrimoniais, uma iniciativa fazendo isso. Então, aqui, a gente, nas recomendações menos cobertas, a gente tem a diretriz 3 e a diretriz 4. E é interessante ver também, né, que a diretriz 4 aparecia ali no nosso outro quadrante, né, como a que está melhor, né? Mas quando a gente vai olhar as recomendações, tem algumas recomendações aqui da diretriz 4 que são super pouco cobertas, né? Então, mesmo na diretriz que está melhor, ainda tem recomendações que têm muito pouca atuação, né? E aí, eu vou passar agora para os atores envolvidos para a gente ter uma ideia de com quem que essas organizações estão trabalhando na ação, né, na atuação dessas iniciativas. Então, quando a gente também perguntou com que atores você trabalha para fazer essa ação acontecer? E no documento de diretrizes, a gente tinha uma lista de atores. A gente, como movimento, definiu com quem que a gente deveria conversar em cada diretriz. Então, essa lista foi apresentada. Isso não era uma resposta aberta. Isso era uma resposta a partir dessa lista de atores definidas pelo documento das diretrizes, tá? Então, vamos lá. A diretriz 1 tinha essa lista enorme de atores, né? E aí, aqui foram as respostas das pessoas que trabalham em ações da diretriz 1. E aqui tem um destaque para empresas, né? Na diretriz 1, educar para a cultura de doação. E aqui é onde tem a maior diversidade de atores. Então, tem um destaque para a empresa, mas tem aqui 11, 10, 9, 9, 8, 8. Tem vários outros atores aparecem com uma frequência relativamente alta também, né? Quando a gente olha para a diretriz 2, a gente tem esses atores aqui, e aqui tem um equilíbrio bastante grande, né? Então, todos os atores são citados, né? E com uma variação pequena, né? O que aparece com menos é 14%, o que aparece com mais é 20%. Né? Então, aqui tem um equilíbrio bastante, essas iniciativas estão dialogando bastante com todos os atores da diretriz. Na diretriz 3, a gente tem um número maior de atores aqui, uma diferença bem grande. Então, organizações de infraestrutura do setor aparecem aqui com 27%, junto com empresas, enquanto tem vários atores aqui que quase não aparecem. Né? Banco Central, Sistema Financeiro, contadores, bancos em geral, Congresso Nacional. Aqui tem um número bem baixo de iniciativas dialogando com esses atores. Né? Isso aqui também vai nos dando pistas, né? Talvez a gente precise de mais iniciativas para falar com esses atores aqui, né? Porque hoje são muito poucas as iniciativas que falam com eles. Na diretriz 4, a gente também tem aqui alguns atores que aparecem com um ator especialmente que aparece com uma porcentagem bastante baixa, né? E são justamente os atores que estão criando infraestrutura do campo da doação, aparecem pouco no diálogo da diretriz 4. E aqui tem um destaque grande para lideranças e executivos das OSCs e investidores sociais. E, por fim, na diretriz 5, a gente tem um destaque aqui muito grande no diálogo com conselhos e lideranças executivas das organizações, depois aparecem investidores sociais, e quase ninguém aqui falando com cooperação internacional,
e um resultado relativamente baixo aqui para universidades e gestores públicos também. Acho que esse é um pouco o quadro geral aqui da relação das iniciativas que a gente mapeou com as diretrizes. E aí, para a gente terminar aqui, eu vou passar de volta para a Pan, para ela contar um pouco dos desafios de implementação e de monitoramento e avaliação dessas iniciativas. Bom, a gente fez no final do questionário, né? Eu tinha um bloquinho ali menor de perguntas para a gente entender primeiro, né? Como essas iniciativas estão sendo monitoradas, né? Se elas estão sendo monitoradas e como. E aí a gente estava naquele momento, acho que também muito influenciados ali pelo termômetro, né? Da doação que a gente estava desenvolvendo ao mesmo tempo. Então, tinha um interesse grande em entender isso. E a gente deixou uma pergunta aberta no questionário também para entender a questão dos desafios de implementação. Então, começando pelo monitoramento, o que a gente descobriu, né, na pesquisa é que metade das organizações não tem um protocolo de monitoramento para as iniciativas que a gente estava mapeando ali, né? Então, 39 organizações falaram que tinham um protocolo, e destas organizações que têm um protocolo de monitoramento, a grande maioria, 88%, utilizam equipe interna, sendo que só 5 organizações contratam equipes externas, né? Então, processos de monitoramento sendo realizados ali internamente pela organização, né? Não com uma estrutura mais robusta, né? Com especialistas externos e tal. Quando a gente olha para a questão de publicizar os resultados, né? Que eu acho que é um tema bastante importante para a gente também, né? Para a gente entender o quanto estamos avançando, né? Enquanto campo, a gente vê que tem uma parcela pequena também de organizações que estão disponibilizando essas informações, né, publicamente, né, essa avaliação está sendo feita. Então, acho que esses resultados, eles mostram ainda um desafio bastante grande, né, no tema do monitoramento. Acho que no nosso processo, né, de desenvolvimento do termômetro, a gente também percebeu isso, né? Assim, a gente tem uma dificuldade de acessar dados, poucos dados públicos, né, sobre resultados, sobre aquilo que está sendo feito em relação à promoção da cultura de doação. E aí, quando a gente vai um pouco mais a fundo aqui, né, quando a gente pergunta para as pessoas por que elas não estão adotando protocolos de monitoramento, eu acho curioso que a maior parcela marcou outros, né? Então, acho que a gente não soube ali dar muito as alternativas adequadas de resposta. Mas, nesse outros, né, o que mais se destacou foi a iniciativa teve início recente, né? Então, um pouco o entendimento de que ainda não começou o monitoramento, porque a iniciativa é muito jovem. O processo de avaliação ainda está em desenvolvimento, né? Então, coisas que estão para acontecer. A organização não implementa a iniciativa diretamente, portanto, ela não monitora, e não é o foco principal, né? A questão do monitoramento não é o foco principal. Mas apareceram ali também, né, outras justificativas, a ausência de uma equipe técnica capacitada, né? A gente teve 11 respostas. Não vemos a necessidade e custo elevado de implementação, com 5 respostas, que é uma delas, né? Que costumam ser os principais motivos, né, para uma organização não implementar um monitoramento, uma avaliação. Então, temos desafios aí, né? Acho que tem uma questão de recursos financeiros, recursos, né, de pessoas, recursos humanos e tal, mas acho que tem outras questões também para a gente debater, né? Quando a gente vê que primeiro, né, não tem a necessidade, será que não tem mesmo a necessidade, né? Os processos avaliativos, eles costumam demandar bastante das organizações, né, em vários sentidos, mas a gente pode fazer um monitoramento mais simples também, né, daquilo que a gente faz.
Então, assim, tem muitas formas de monitorar e avaliar, né? E será que a gente realmente não tem a necessidade de acompanhar para entender os resultados, né? E melhorar aquilo que a gente está fazendo? Enfim, acho que tem uma série de reflexões aí para serem feitas. E aí, acho que só um detalhe aqui também, né, de técnicas de monitoramento que são utilizadas. A principal técnica é o survey, que eu acho que costuma ser bastante comum mesmo, né? Acho que pela facilidade, pelo custo mais baixo também, mas aparecem também respostas aí em estudos de caso, entrevistas em profundidade, avaliação de impacto, então técnicas que demandam um pouco mais das organizações. E ali em outros também aparecem outras coisas, né? Então, os grupos focais, as entrevistas em survey combinados, né? Então, uma combinação de métodos, avaliações multimétodos, enfim, aparecem algumas outras coisas aqui também, só para a gente conhecer. E aí, por fim, né, quando a gente pergunta quais são os desafios de implementação das iniciativas, aparece em primeiro lugar ali, né, uma série de justificativas, era uma pergunta aberta, né, então aparece uma série de justificativas ali mais relacionadas a restrições financeiras, né, então dificuldade de acessar doadores, a dificuldade de acessar recursos para implementar essas iniciativas, e de fato, né, a gente sabe que não é fácil captar recursos, não é fácil captar recursos, ponto, né, para qualquer coisa. Quando a gente fala, né, de iniciativas que estão promovendo a infraestrutura de um campo, né, coisas muito pouco tangíveis, que muitas vezes a gente não consegue monitorar, que a gente não está conseguindo, né, mostrar os resultados, é mais difícil ainda. Então, de fato, a questão financeira é um desafio. Mas tem outros, né? Então, assim, sim, precisamos aumentar os recursos, isso é importante, mas a gente também precisa conseguir melhorar a nossa comunicação, né? Melhorar a participação, o engajamento do público. Acho que esse é um outro grande desafio aí, pensando especialmente em algumas diretrizes que a gente tem. Isso também aparece ali nas respostas das pessoas, né? O quanto é difícil conseguir promover essas parcerias, engajar o público, chegar até eles, né? Numa linguagem adequada, numa linguagem engajadora. Então, a gente tem aí um desafio grande também nesse sentido. Acho que é isso. Obrigada, Pan. Obrigada, Kika. Acho que agora a gente queria ter um momentinho para abrir para uma conversa, né? Se tem dúvidas, se tem, né? Acho que a gente começou essa conversa aqui no chat, né? Mas o que está ressoando aí em cada um, né? Depois dessa apresentação dos resultados. Será que a gente tira essa apresentação Acho aí, que Kika, sim. para a gente se ver? Obrigada. Só vou fazer um comentário ali, enquanto as primeiros se animam a levantar a mãozinha, para comentar, perguntar, falar, propor, enfim, que é a gente fez uma análise que é uma análise que não abre, a gente condensou os dados, né? A gente olhou para o conjunto desses dados, né? A gente não está abrindo aqui as organizações, né? Foi uma escolha de análise aqui fazer isso, né? Então, existem aqui, claro, né? Quem são as organizações que mais têm, as que menos têm, as que mais investem, né? Então, esses outros tipos de informação que a pesquisa tem, na hora que a gente pergunta para todo mundo quais são as iniciativas, mas que a gente, na hora de analisar, a gente analisou o conjunto dos dados, né? Então, eu vou começar a chamar aqui, começar com a Camila. Camila, depois a Graciela e o Douglas. Obrigada, Dani. Muito obrigada, Kika, Pan, pela fala, pela explicação. Primeiro eu quero começar dizendo, gente, eu pus no chat, eu tô emocionada, tá lindo, em termos de design, assim, tá lindo. E essa interpretação do que é cada diretriz, com o movimento do desenho, arrasaram, meninas, sinceramente. Mila Motomova, sei lá, a Joana colocou Motomura. muito bom, gente. Ficou. E aí, né? Eu sempre lembro que o Rudolf Steiner fala, né, que o belo é importante, né? Como o belo faz bem. Então, você lê um relatório belo desse jeito, eu acho que aqui a gente está favorecendo as narrativas por uma cultura cultura por doação e a educação
por uma cultura de doação de tão lindo que ficou. Então, primeiro, eu realmente queria super destacar isso. Depois que, cara, eu fiquei pensando umas coisas aqui, vou colocar porque fiquei com umas duvidazinhas. Então, primeiro assim, né? Eu fico pensando, juntas, a diretriz 4 tem 21 milhões. Claro que isso é muito pouco, né, gente? Como isso fica? Mas eu fiquei com vontade de analisar, assim, os dados do GIF que colocam o volume global de doação dos associados do GIF, claro, também é um recorte, né? Aliás, isso, acho que toda pesquisa é um recorte e tá ótimo, é um ponto de partida para gente, Kika. Então, acho que vale super a pena a partir dela a gente seguir, né? A longevidade dessa pesquisa pode nos dar muita informação daqui a alguns anos. Mas quando eu penso no montante de doação, e eu fico pensando, gente, isso é tão novo, 21 milhões na diretriz 4, 11 milhões na de narrativas. Que bom que temos isso. Acho que eu estou num dia muito otimista e olhando que bom que a gente tem isso. É uma porcentagem boa do quanto a gente tem. Mas, claro, podemos avançar muito e eu já vou voltar nisso ali. Quando eu olho, né, e penso que criar um ambiente para uma cultura de doação, né, as recomendações menos cobertas, que foram a 3 e a 4, eu fico pensando, gente, a gente que está há tanto tempo nesse setor, como é difícil a gente ter recurso para advocacy. E, na minha opinião, elas têm muito a ver com advocacy. Então, existe mesmo no campo uma dificuldade da gente se unir para fazer um advocacy mais coletivo, portanto, mais robusto, e não tem dinheiro para advocacy. Acho que aqui a pesquisa espelhou um pouco do que é o meu sentimento nesse campo, né? Finalmente, eu fico pensando que educar para uma cultura de doação e fortalecimento do ecossistema, esses temas também são super progressistas. Eles são, a gente tem algo da gente estar um pouco à frente de tudo isso. Então, a gente sempre teve dados do GIF, né? 85% das doações vão para a educação. Que educação era essa? Muito era uma educação assistencialista, e a gente sabe disso. Aqui a gente está provocando uma educação de mudança de chave, de doação, de participação social, de participação pública. Acho que está muito conectado com toda essa questão de advocacy necessário de ser feito, com as narrativas, mas acho que é progressista, assim, fico pensando nisso, né? E aí, fico pensando também que acho que nós aqui nesse movimento, a gente tem que considerar muito a questão, e o IDES fez aquele trabalho, eu sempre falo, né? Acho maravilhoso aquele Descubra Sua Causa, que é a questão do e é mais complexo que isso, né? Mas por que doamos e como doamos? Existe um chamado muito forte para doar nas emergências e para doar por paixão. Eu quero trazer de novo o caso do Corinthians, que eu não paro de pensar na doação do Corinthians, que em 4 dias, 23 milhões de reais. A gente tem que olhar para isso. A gente doa por emergência, a gente doa por paixão. O que que a gente pode aprender disso, né? E como que a gente está, então, sendo apaixonante o suficiente para seguir com essa causa? E aí, só para fechar, falo de novo, esse material tá apaixonante, então salvas para ele, e aqui ficam esses meus comentários, e depois, Kika, o teu último slide, onde você falava das universidades e da academia, se depois você puder voltar para eles, porque agora tem muito, né? Estou ali envolvida com isso, gostaria muito de trazer isso para dentro. Eu não entendi. Primeiro, eu achei que as universidades estavam contribuindo bastante no terceiro slide que você mostrou, eu acho, e no último elas decaíram. Eu fiquei com essa dúvida, se você puder me explicar de novo. Obrigada, Eu pessoal. também quero conversar com você sobre isso, porque eu fiquei bem preocupada, mas enfim, vou seguir a fila. Só quero deixar bem claro que eu não consigo levantar a mão, então eu vou ficar interrompendo todo mundo, porque eu sou co-host e não deixa eu levantar a mão. Você quer se colocar na fila, Joana? Porque agora tem a Grazi, depois o Douglas e a Márcia. E depois eu passo para Depois da você. Márcia eu falo. Tá. Então, Graciela. Então, vou abrir a minha câmera, estou super gripada, me desculpem, mas eu queria realmente agradecer pela apresentação. Acho que foi uma semana esta muito potente em termos de pesquisas lançadas. Tivemos olhares do ISP, tivemos o lançamento ontem da pesquisa sobre movimentos sociais e filantropia. Esta pesquisa, o filme do ar, acho que o ano está terminando de forma muito poderosa em termos de produção de conhecimento do setor. É, eu, eu gostei muito da pesquisa, acho que tem, obviamente preciso me apropriar mais para me colocar com algumas questões. Eu não sei se isso vai estar disponibilizado de alguma forma, publicamente, mas eu queria fazer 2 ou 3 comentários muito pontuais. Em primeiro lugar, eu senti um pouco de falta na própria apresentação, no próprio material, de trazer algumas análises que foram feitas pela Kika, pela Pamela, né?
como parte da análise. É importante não apenas soltar o dado, mas também poder fazer a interpretação no próprio material, né? É claro que as interpretações podem ser diversas, mas eu acho que isso forma parte de um posicionamento do movimento que tem que trazer, de alguma forma, esses elementos. Em segundo lugar, também acho que, não sei para quem vocês pensaram este material, mas eu acho que ainda tem um pouco uma cara bastante interna do movimento, porque, na verdade, vocês falam com muita fluidez aqui sobre a diretriz 1, 2 e 3. Eu que não conheço tanto as diretrizes, eu fico meio perdida. Que são essas diretrizes, né? Eu acho que talvez a diretriz tem que ficar melhor explícita, mais explícita, né, no seu conteúdo e não no número, né? Que eu achei importante trazer como uma observação. E, em terceiro lugar, acho que eu também, não sei se a pesquisa trouxe, mas acho que está faltando um pouco, não sei, uma sugestão, gente, ou seja, estou dando algumas impressões aqui, que seria interessante trazer alguns cases concretos, né? É, digamos, quando vocês apresentam ali, né, por exemplo, materiais ou iniciativas de incidência ou iniciativas de monitoramento e avaliação, trazer alguns cases, né? Porque é interessante poder qualificar um pouco, né? Digamos, essa tendência, né? Não necessariamente vocês têm que colocar nome e sobrenome, né? Mas trazer algum exemplo que possa, de alguma forma, ser até inspirador, né? Porque os cases, as práticas, são inspiradoras, né? Então, essas são as minhas observações. Eu gostaria de voltar a ler, né? Vocês, na verdade, falam com muita propriedade aqui, porque circulam e estão muito mais envolvidos no movimento, mas se este material vai para fora, eu entendo que sim, né? Porque é um material de incidência, é um policy paper, de alguma forma, né? Tentando influenciar o campo como um todo, talvez sair um pouco dessa linguagem mais interna, né? E trazer outros elementos na análise, os elementos que vocês trouxeram nas suas próprias falas, e alguns cases, acho que seria realmente muito enriquecedor. Mas parabéns pelo trabalho, e é muito bom ver toda essa produção de conhecimento nesta última reta final do ano, né? Com olhares bastante interessantes, que inclusive são pesquisas que se conversam, né? Eu estou justamente pensando até em escrever um paper com alguns elementos comuns que trazem as pesquisas, né? Parabéns, gente. Obrigada e desculpem, mas realmente hoje não estou no meu melhor dia. Graça, é super legal que você trouxe aí, porque a gente está nesse lugar, né, Kika, qual o movimento que vai dando essas coisas. Então, acho que você já trouxe algumas boas movimentos para o próprio mapeamento. Acho que agora é o Douglas, depois a Márcia. É, bom, primeiro, cara, queria muito parabenizar a Kika. Ficou muito bom, a Pamela também. É, e Kika, concordo com você quando você falou que para entender o termômetro precisa do mapeamento. Lembra das conversas que a gente teve como comitê? E as coisas se conversam muito, né? Então eu acho muito legal. E depois eu vou querer com calma fazer uma leitura de conexão das coisas. É, eu queria concordar um pouco com a Graciela no sentido da qualificação, porque me deu vontade, às vezes, quando você falava assim, Advox, me deu vontade de clicar lá para saber o que é que tem de Advox ali. Empresas, quem é que está de empresas ali? Deixa eu ver quem são. Então, eu acho que, de alguma maneira, eu sei que é difícil, porque isso é uma apresentação, enfim, não dá para ter todos esses dados, mas, de alguma forma, em algum momento, de alguma leitura, em algum lugar, a gente conseguir acessar, né, essas informações, eu acho que isso ia contribuir muito para a riqueza do que é esse mapeamento, né? Porque eu acho que esse mapeamento é muito rico, não só na beleza das ilustrações, mas é muito rico também nos dados que ele traz para a gente, né, como movimento no setor. Dizendo isso também, eu queria colocar aqui o meu, assim, como é que eu vou dizer assim, assombro, vou colocar assim, assombro com os dados assim colocados, porque eu fiquei olhando aquela matriz e ver toda a parte de doação lá embaixo e a parte de fortalecimento lá em cima.
Eu olhei e falei, caramba, como movimento, olha onde a gente está como doação, né? E tipo, que loucura, né? Eu fiquei olhando aquilo, eu fiquei, caramba. E aí depois a gente vê a parte de educação, e aí na parte de educação, as empresas liderando educação pela doação. Eu falei, cara, o que tá rolando dessa educação, né? Para Sim, empresas estarem liderando a educação. E aí a Joana, até esses dias, trouxe um negócio para a gente no movimento de um curso de uma universidade bem importante aqui em São Paulo, e falando sobre o mercado de doações. Eu falei, agora eu estou entendendo o que está acontecendo no setor, né? Então eu acho que isso assim me deixa. E aí você vê que tem você falou uma recomendação lá que ninguém tá, e a Joana até a gente estava comentando aqui no chat, dá vontade de pegar essa recomendação, vem cá, vamos ajudar você a encontrar um espaço aqui, o que que a gente faz, né? Então, eu acho que essa visualização das necessidades, dos lugares que a gente precisa potencializar, e é óbvio, como você disse, né, puxando um pouco de sardinha para o seu lado, né, que o fortalecimento não está lá, essas coisas, mas o fortalecimento está lá em cima. E as doações eu fiquei bem assim puxado com isso, sabe? Me ficou para ficar refletindo a esse respeito assim, e tirando ainda o fato de que é muito concentrado, né? Então você colocou lá que tem 11 ações, 12 ações, são as 6 organizações que tem, enfim, que concentram. Então, além da parte de doação estar prejudicada, são pouquíssimas as organizações que estão em cima dela. Então, a gente tem um caminho longo aí para percorrer. Eu queria agradecer aí pela apresentação, dizer que instiga a gente. Esses dados acho que são importantíssimos para o que a gente tem a fazer e até para o nosso planejamento, né, no próximo ano. Obrigado, gente, pela oportunidade de estar Obrigada. aqui com vocês. Foi muito bom. Só queria estar consciente um pouco do horário, a gente tem 13 minutos, tem algumas falas. Eu queria deixar a Kika por último, porque ela talvez possa, Pamela e Kika também possa, né, falar e um pouco pegar o link. E ainda tem uma fala do Gustavo também para fechar, né, do GIF que também, né, nos apoiou. Mas agora eu queria trazer a Márcia aí, é, mas só lembrando para a gente ter consciência desses 13 minutos aí. Sim, você sucinta, até porque depois vem a Joa, depois de mim, né? Então. Ah, Filipe, gente, nasceu! Parabéns! Estão todos envolvidos. Acho que o movimento, as coisas que surgem do movimento, elas são muito lindas porque é uma concertação de esforços, né? Super articulação, muitas pessoas se doando, comprometida com isso. Então, é, é um esforço coletivo mesmo, né? Então, isso é muito bonito, né? É o movimento, quando sai um produto assim, acho que ele tem que ser sempre muito celebrado mesmo. E que é assim, né? É, já sai e a gente já quer fazer outro, porque surgem muitas provocações, né? Acho que é um primeiro retrato do que a gente tem dessa comunidade e da prática dela. E ele não se esgota em si mesmo, né? E nunca vai se esgotar. Acho que nenhum trabalho de levantamento e mapeamento ele só dá mais pistas para as próximas perguntas que a gente quer responder com outros esforços. Dito isso, acho que tinha sempre aquela vontade da gente saber, nossa, esse grupo aqui está atuando aonde, né? O que está fazendo, assim? Para onde que está caminhando as atividades, assim? E eu acho que a gente começa a ter pistas sobre o que está coberto, está descoberto, né? Como a gente já falou. E dito isso também, eu fiquei muito curiosa de ir para o caminho que foi já pontuado anteriormente sobre a qualidade dessas intervenções, ou tipo, não qualidade, eu não vou dizer qualidade no sentido de que se é boa ou ruim, não estou preocupada com a avaliação agora, não, tá? E era mais assim de entender o que são as práticas que estão sendo feitas em cada uma das diretrizes, né? Então, quando você fala de cultura, de educação, né, para a cultura de doação, até porque esses valores todos, né, começam a instigar, né? Você fica pensando assim, é muito a pouco, qual que é o ticket para você promover uma ação de narrativas engajadoras, né? O que que é isso que a gente está falando de fato? E até para a parte que já foi mencionada aqui, de advocacy, de esforços que tem para a infraestrutura do setor.
e ações nesse sentido. Então, acho que, e também, eu acho que esse pode ser um processo de bastante educativo para o campo mesmo, para a própria prática, pode fomentar a própria prática da cultura de doação. Então, realmente dá vontade de saber mais e entender mais. E é interessante nessa parte toda dos valores ali, que foi o montante que foi colocado, assim, porque ele não é pouco, né? Pelo menos assim, eu que olho para os meus pares, assim, que estão doando para a cultura de doação, para os investimentos, vamos dizer assim, de fundações e institutos, a gente estava conversando outro dia. Há um tempo atrás não tinha, há 5 anos atrás não tinha esse número de instituições doando para a cultura de doação que tivesse a ver com a promoção da filantropia. Hoje você tem, né? Todos nós surgimos como braço para olhar com esse foco recentemente. Mas mesmo assim, se a gente pegar os nossos orçamentos, o que foi apresentado ali é menos, né? Então, quer dizer, tem outras coisas. Pode ser que a gente está somando dobrado também, tá, gente? Porque tem ali que a gente que doa e que recebe ali, né? Porque o movimento ele é diverso. Ele tem doadores, ele tem organizações de infraestrutura, ele tem, enfim, tem vários atores ali, governo, academia, tá tudo ali. Mas que assim, tudo bem, pode ter somado dobrado ali, mas não muita coisa. Não é isso, né? Não é, porque não, mesmo assim não fecha. Então, por um lado, eu achei muito mais bacana, assim, de ver, assim, esse valor, por menor que a gente ache, mas a gente começa enfim, é melhor ter um número do que não ter nenhum, né? Então é isso. Parabéns pelo esforço, veio ao mundo, veio lindo e só nos provoca mais a refletir sobre o assunto, a pensar e pensar na próxima pergunta. Então, e parabéns, Letícia, pela apresentação. Muito orgulho de ter a Fundação aqui também fazendo parte disso. Obrigada. Obrigada, Má. Estou preocupada com o tempo, então eu só vou plantar duas sementes, assim, porque ouvindo tudo que a gente ouviu hoje, o que me chama atenção, duas coisas me chamam atenção. Uma, a gente já falou um pouquinho aqui, que é formações, e eu sei que tem algumas pipocando, algumas ideias e alguns estudos já pipocando no campo, inclusive a parte eu estou me envolvida em um deles. E eu acho que a gente precisa fazer formações sobre o campo filantrópico a partir do campo filantrópico, porque o que pode acontecer depois de muitos anos da gente aqui se esforçando é que se as formações vêm de um lugar muito externo e muito de desconhecimento das narrativas que a gente vem tentando promover no campo, a gente vai andar para trás. Então, tenho essa preocupação, e a minha segundo lugar de atuação que eu focaria é family offices. Porque o Brasil, saiu uma pesquisa recente que o Brasil tem mais de 250 family offices. Aqui no Brasil, eles se autodenominam family offices quando são escritórios de investimento, que é um pouco diferente do conceito de um family office mesmo, que tem mais serviços e tal. Mas, independente disso, a gente está falando de recursos de famílias que podem se tornar doadoras, digamos assim. Então, para mim, são dois campos de influência importantes para a gente pensar com carinho. Então, planto essas duas sementes aqui para quem está nos ouvindo e vai nos ouvir. Legal, Jô. Vou chamar a Paty, depois Pan, depois a Kika. Então, oi, pessoal, bom dia para todo mundo. Primeiramente, queria parabenizar, né, pela pesquisa, pelo estudo, ficou incrível, assim, é muito bom. Acho que compartilho o mesmo sentimento da Graciela, né, ver agora no final do ano, nessa semana, tantas coisas sendo publicadas, e concordo muito que elas dialogam, né, eu acho que isso é uma coisa muito construtiva do campo também. A gente vê que não está ninguém reinventando a roda, nem fazendo nada isolado, as coisas conversam, e eu acho que é importante a gente pensar nesse esforço de realmente produzir, a partir, né, desses dados levantados, artigos, reflexões, e mesmo essa questão de elaboração de narrativa, né? Uma narrativa do campo, que eu acho que é uma coisa que apareceu, inclusive, no lançamento da nossa pesquisa essa semana do Olhares do ISP, que é isso, né, de como a gente consegue traduzir o que é feito no universo do investimento social privado e da filantropia de uma forma que faça sentido para, né, o público em geral, para mais pessoas possível. Então, parabéns de novo, assim, acho que eu estou tentando organizar aqui um pouco, porque eu tinha anotado muita coisa, mas não quero tomar muito tempo.
Então, assim, também reforçar essa questão, né, das artes visuais nos relatórios. A gente também usou na nossa pesquisa né, teve uma artista visual e designer trabalhando, então eu acho que essa valorização, e a gente está pensando também, né, como valorizar artistas periféricos, enfim, né, incorporar o trabalho dessas pessoas, eu acho que dá essa visibilidade e fica um trabalho realmente muito, muito lindo, além do conteúdo. Então, parabéns. Anotei, como eu falei, várias coisas assim que eu vejo que são desafios, né, que se repetem nas diferentes pesquisas. Então, tanto a questão do desafio do engajamento, né, de conseguir a adesão e as respostas, mas acho que conseguir quase 50% já é uma amostra bem, bem interessante. E aí, das organizações que promovem a cultura de doação, tanto a cultura da doação quanto o educar para a cultura de doação, eu fiquei pensando muito em perguntar quem é o público-alvo também dessa educação para a cultura de doação e dessas ações de cultura de doação, porque quando a gente olha para pesquisas falando sobre doação e falando sobre filantropia no Brasil, normalmente elas apontam que as pessoas das classes mais baixas são as que mais doam em proporção ao que recebem, né? E que a gente ainda tem uma dificuldade de mobilizar muitos estratos das elites para fazer mais doações. Então, acho que pensar também quem é o público-alvo, né? Eu não sei se eu perdi, talvez, o recorte de raça das pessoas respondentes, mas também fiquei me perguntando, né, sobre isso. E aí eu acho que quando a gente olha para essas pesquisas, né, a gente vê essa concentração tanto temática, né, que apareceu ali na questão do fortalecimento das organizações da sociedade civil, no nosso aparece no censo. Então, acho que quando a gente olha para organizações, a gente vê essa concentração temática, normalmente dentro do que está sendo feito, e eu acho que fazer uma desconcentração de temática e de recursos também é um debate que pode ser interessante, né? Assim como a gente teve ali a questão da ilustração com as abelhas, né? Essa ideia de polinização ou de pulverização de maior pluralidade, de maior diversidade, que também aparece em diferentes escopos do campo. E aí, só para fechar, eu achei muito interessante a questão de não ter nenhuma iniciativa com divulgação de boas práticas e defesa da integridade e relevância do setor, quando na própria pesquisa que a gente lançou essa semana no Olhares do ISP, aparece, e no censo GIF, que a questão da transparência e da confiança são centrais para a escolha dos investidores sociais em fazer filantropia e para a prática de uma cultura de doação e de doações mais livres e de longo prazo. Então, eu acho que isso enfim, é muito sintomático, né? E talvez uma lacuna muito bem identificada e que a gente possa pensar de alguma forma como endereçar. E aí também só deixando que no próprio Olhares do ISP a gente tem ali caminhos que são apontados pelos investidores sociais entrevistados na pesquisa, e aparece muito essa questão educação de doadores, fortalecimento do ecossistema. Então, aparecem muitas coisas que aparecem aqui na pesquisa também. Então, de novo, encerro, né, já fecho aqui minha fala só reforçando, acho essa importância da gente fazer essa intersecção, olhar para os estudos que estão sendo produzidos, ver aonde a gente se encontra, onde a gente se complementa, e pensar e usar. Eu acho que isso é uma coisa que fica para mim também, a aplicabilidade desses estudos, né? Usar esses dados, usar essas evidências para pensar as nossas próprias estratégias dentro das nossas organizações e também enquanto indivíduos, ativistas e profissionais do campo. Mas parabéns de novo, gente. Muito, muito legal, muito orgulhosa de ver esse estudo de vocês. Nossa, Patrícia, nossa. Nossa, isso. Muito bom, Paty. É Pan, e depois eu dou para Kika. Tá. Não, na verdade, acho que só reagindo, né, uma coisa que a Graciela trouxe, né, que ela perguntou sobre as análises, né, que a gente comentou aqui. O estudo, ele tem um estudo mais, aqui a gente fez uma apresentação, né, mais sucinta, mas tem um relatório mais completo que já está até disponível lá no site do MCD, acho que a gente pode colocar aqui o link, Dani, Já que coloquei, mas vou traz. colocar. Tá, que eu acho que assim traz algumas análises, né, que foram feitas aí nesse processo por várias pessoas e tal,
Mas eu acho que é importante dizer também que, na minha percepção, eu acho que esse estudo ele é um estudo mais interno do movimento, né? Assim, a gente fez um mapeamento, né, das iniciativas do próprio movimento para entender, junto com o movimento, como estamos, né? Assim, o que que estamos fazendo para promover a cultura de doação. E aí, acho que eu convido todo mundo, né, a ler o material de novo, com mais calma, e fazer as suas próprias análises e a gente seguir trocando lá no nosso grupo, porque eu acho que tem muito mais coisas assim que a gente pode se aprofundar nesse entendimento de como estamos fazendo, o que estamos fazendo, como estamos fazendo, o que não estamos fazendo, né? O que podemos fazer melhor. Então, acho que tem uma série de coisas que a gente pode refletir juntos aí a partir desses resultados. E acho que o convite é para que todo mundo, né, se debruce aí sobre esses dados e faça a sua análise, compartilhe aí com todo mundo. Vou pegar, Dani, para É, finalizar aqui, para a gente não estender muito mais do tempo. Enfim, anotei um monte de coisas aqui, algumas coisas também já foram sendo trazidas, então vou fazer comentários, escolher aqui alguns comentários para fazer. Cami, sobre as universidades. As universidades aparecem em duas diretrizes: educar para a cultura de doação. Então, quando a gente formulou as diretrizes lá atrás, a gente disse que se a gente quer educar para a cultura de doação, um dos nossos público-alvo precisa ser universidades. Um dos nossos stakeholders, assim, públicos de relacionamento, precisam ser as universidades. E aparece também na diretriz número 5, que é fortalecer o ecossistema promotor da doação, a infraestrutura do campo, né? Aqui também, a gente colocou ali que para fortalecer o ecossistema da doação, a gente precisa dialogar e fazer coisas juntos com as universidades. Então, a gente, enquanto movimento, definiu universidade nessas duas diretrizes. Quando a gente pergunta para quem está atuando nessas diretrizes se elas estão se relacionando com universidades, universidade aparece com um percentual baixo nas duas, tanto em uma quanto na outra. Então, assim, é o que o Douglas falou. Gente, vamos educar para a cultura de doação e a gente está falando com as empresas, não que não precise também educar as empresas, também precisa, né? Mas a gente está num olhar meio mercadológico, economicista mesmo da educação, né? Quando a gente está priorizando o diálogo e fazer coisas juntos com empresas, quando a gente está olhando para a diretriz número 1, educar para a cultura de doação. Então, acho que tem um trabalho a ser feito aí, pensando em universidades, com certeza. É, Dialogando com a Graciela também, eu concordo com a Pan, eu acho que esse é um estudo mais interno do MCD barra do setor, tá? Acho que é meio do setor, é meio da gente, a gente olhando para a gente e vendo como a gente pode ser melhor, né? O que a gente está fazendo melhor, o que a gente está fazendo pior e tal. Mas eu acho sim, concordo também com ela, agora com a Graciela, de que a gente pode fazer análises mais que tragam para o mais concreto, com mais exemplos. Eu tenho uma sugestão aqui para fazer, que é fazer uma edição do Vozes do MCD só com artigos de análises das pesquisas. E aí fazendo esse diálogo com outras pesquisas, dialogando com as pesquisas e tal, então convidando as pessoas, e aí fazendo, porque aqui a gente apresentou um panorama geral, e sempre tem esse dilema quando a gente vai apresentar uma pesquisa, né? Se a gente for entrar no detalhe de cada diretriz, de cada recomendação, a gente vai passar um ano aqui, a gente vai passar o dia inteiro apresentando dados da pesquisa e fazendo debate. Então não dá para fazer isso nesse panorama mais geral. Então, a gente convidar as pessoas aí que estão interessadas em fazer uma análise às vezes de uma recomendação de uma diretriz, tem dado para isso. E aí já vou juntar aqui com minha outra coisa que eu ia dizer, que além da gente disponibilizar um mapeamento, eu acho que a gente pode disponibilizar a apresentação, Dani, porque tem alguns olhares aqui da apresentação que eu acabei montando que não estão ali no relatório geral, e que eu acho que a coisa da própria matriz das diretrizes, a gente não tem isso no relatório geral, né? Eu que fiz ali, trouxe para a apresentação. E eu acho que a gente também pode estudar do que a gente pode disponibilizar da base, da análise ali, da planilha da Camila mesmo, para quem quiser olhar as recomendações da diretriz, sei lá, Marina está interessada em educar para a cultura de doação, mas quem está trabalhando com escola? Quem mais está trabalhando com escola? Quanto dinheiro tem? Quantas iniciativas tem para isso? A gente não fez esse recorte aqui, porque seria uma loucura. Mas a gente pensa em disponibilizar esses dados também para quem tiver interesse em ver o resultado mais concreto. E aí eu tenho uma dúvida, porque como eu fui da fase 3 da pesquisa,
eu peguei a pesquisa a partir de quando a Pamela saiu de licença, então no começo desse ano, né? Essa parte toda agora da análise final e do lançamento e tal. Eu não sei qual foi o acordo de confidencialidade que a gente fez com os respondentes. Então, o quanto que a gente pode, por exemplo, dizer quem são as organizações que estão trabalhando na diretriz 1, quem está na diretriz 2, quem na diretriz 3, todo mundo se conversa, né? Assim, essas organizações todas já trabalham juntas, já têm diálogo, elas sabem que elas têm esses outros pares trabalhando nessa mesma diretriz. Eu acho que daria para a gente extrair outros dados do mapeamento que pudessem ajudar o campo e quem está aí. E tem pessoas que estão liderando diretrizes, né? Então, assim, você vai me perguntar, eu trabalho numa organização que lidera a diretriz, ou uma parte da diretriz 4. Né? Ali a gente está trabalhando com o fortalecimento das organizações da sociedade civil. Então, eu tenho interesse em saber quem mais respondeu que está atuando nessa recomendação específica da diretriz 4. Né? Quem está se dizendo ali, quem está agindo de fato ali naquela diretriz 4. Enfim, coisas assim que eu acho que daria para a gente talvez promover e tal, mas acho que a gente precisaria olhar qual foi, não sei se a Letícia sabe, qual foi o acordo, enfim, qual foi o acordo de confidencialidade que a gente, enfim, comunicou para os respondentes da pesquisa para saber o quanto a gente pode entrar no dado específico de cada organização e de cada iniciativa, porque eu acho que esses dados poderiam ser super úteis para quem está trabalhando aí nas 4 diretrizes. E para fechar mesmo, gente, eu acho que tem uma coisa que é assim, acho que a gente tem que fazer outros mapeamentos, acho que a gente precisa, porque a gente precisa entender se a gente está aumentando, está diminuindo, tarará, tarará, e para a gente começar a poder ter ordem de grandeza, porque olhando para os números assim de entrada, é isso, é pouco, né? Para mim, o exemplo mais claro é isso, a diretriz está bombando, está precisando de muito trabalho, entendeu? Então, assim, a diretriz está bombando, que é a 4, fortalecer as organizações da sociedade civil, a gente está muito longe de conseguir ter uma sociedade civil de fato fortalecida no Brasil. Então, assim, se essa que está bombando está precisando de muito mais dinheiro, muito mais trabalho, muito mais recurso, muito mais ator, muito mais iniciativa, já não comento das outras, né, que estão lá embaixo em relação a essa. Né? Então, acho que assim, espaço para crescer, tem muito espaço para crescer. Né? Assim, para crescer em número de iniciativa, para crescer em volume de recursos, para crescer em número de organizações que estão fazendo promoção da cultura de doação. E é isso. Assim, fecho. E aí, não último, mas não tão último assim, né? Não tão menos importante. Acho que tem só, a gente convidou o Gustavo, porque o GIF também foi no começo muito essencial, né? De até colocar recurso para isso existir, para fazer uma fala, né? Como campo, né? Que a gente está nessa produção aí de campo. E agora temos a Paty mais próxima, mas eu acho que o GIF é nosso parceiro, né? Membro, parceiro da MCD. E aí é isso, Gu, só últimas palavrinhas suas antes e Não, já sim, agradecendo a todo mundo. obrigado a todo mundo pela presença. A ideia agora é a gente, enfim, repercutir, pensar mais sobre os dados apresentados aqui, né? É bonito de ver uma ideia materializada, ideia de anos atrás, que agora a gente chega, e lança dessa forma, tão bonita como está. Só dois ganchos aqui que também tem a ver com, né, a Graciela ter celebrado algumas pesquisas lançadas essa semana. O GIF lançou na segunda-feira um estudo, Olhares do ISP, né? Que a gente pretende que seja agora uma pesquisa regular, que o GIF faça a cada 2 anos também. E no evento saíram 2 apontamentos numa conversa mais ampla que fizemos ali com os presentes também. Um sobre a diferenciação de se olhar a foto e o filme, né? Então a gente olha a foto e aí vem muito forte a análise, por exemplo, que a Kika traz agora, de que tem muito para fazer ainda. Mas também quando a gente olha em perspectiva, né, num decurso de tempo assim, também muita coisa começou a ser feita, a gente conseguiu colocar em marcha muitas ações. Fico pensando, né, tem aquelas, foi apresentado ali organizações que têm mais concentradas ações de fomento à cultura e doação ali, não foi revelado quem são, né? Mas como elas estavam 4, 5 anos atrás, né? Estava adensado dessa forma a atuação delas. 5 anos atrás, por exemplo, só porque eu falei da Kika, o IACP estava se fundando, né? O Beja não existia, né? Então acho que é um pouco de esse olhar, é importante ter esse olhar associativo, né? Olhar crítico sobre a foto, mas também
não reconhecer o avanço, né? E também outro comentário para fechar de vez, acho que tem uma questão, enfim, de comunicação também do setor, né? Que apareceu na segunda-feira na conversa com a gente, ali entre nós, e acho que aqui aparece também, quando eu pensava sobre narrativas de cultura e doação do setor, assim, não era tão sedimentado isso, como o estudo aponta que há bastante iniciativas, né? Então, é bom que sejam capilarizadas mesmo, mas como que a gente consegue também, uma vez elas capilares dessa forma, a gente ter, a partir delas, alcance mais impacto e mais reconhecimento por todo mundo que participa dessas ações, para que a gente consiga, de fato, avançar nessa sensibilização, atacando a educação, né, também, que é um ponto aqui. Enfim, isso apareceu aqui, apareceu na segunda-feira, acho que é uma coisa que para a gente atinar num pensar a comunicação como uma coisa lateral ao campo, ou subsidiária, acho que ela é mais decisiva do que a gente vem retratando. E acho que é isso. Do lugar do GIF foi muito importante apoiar a pesquisa, o nascimento dela, para a gente ter esse estudo. Acho que há lacunas de visualização da atuação do setor. Acho que aqui é um estudo que visa ocupar o seu lugar. Tomara que isso também venha para ficar ao longo dos anos. Agradeço a participação de todo mundo, principalmente quem liderou a pesquisa, Cami, Kika, Pan, tudo mais estava conectado aí. Beijos. Então, gente, é Obrigada. isso. A gente finaliza aqui, né, esse lançamento. A gente está colocando, a pesquisa já está no ar. Eu acho que a gente vai colocar essa análise. Eu queria muito agradecer a Kika, assim, porque ela fez essa análise com bastante esforço, né? Estou no último mês aqui com ela acompanhando, analisando dado a dado, para a gente tirar, extrair o melhor, né, dessa pesquisa. Né? Eu sei que tem todo um processo por detrás, mas eu deixo, né, o meu agradecimento pessoal a todo o cuidado que ela teve nesse último mês aí para a gente colocar isso no mundo. Então, e é isso, agradeço a cada um, né, porque isso é um retrato movimento, todos vocês são um movimento, né, então, e a gente quer seguir esse diálogo e eu acho que qualquer outro questionamento, né, o que vai surgindo aí depois de hoje, a gente está super aberto aí para escutar, né? Vamos entrar em planejamento, então acho que isso também nos dá, né, boas pistas aí para o que o MCD pode, como o MCD pode contribuir para o campo. Obrigada, gente. Obrigada aos que ficaram no horário extra, a prorrogação. E é isso, vamos trabalhar com essas ideias daqui para frente, né? Boa, pessoal, muito Tá, obrigada. Um parabéns, beijo gente. enorme. Valeu, Obrigada, Beijo grande, gente. valeu. Beijo. Kika, você Bom fará fim muita de falta, semana. Kika. Parabéns. Fim de ano, tá acabando. Tá acabando.